Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora ler a palavra de Deus. Uma hora e pouca, né? Vamos ler aqui. Lucas capítulo 6. Temos aqui 49 versículos. Vamos ler hoje até o versículo 16. E aconteceu que no sábado passou pelas searas e seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus, respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga, estava sentado, e havia ali um homem que tinha a mão mirrada, que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, amados, voltamos agora as nossas atenções para este glorioso capítulo 6 de Lucas, onde a gente percebe uma dedicação aqui de Lucas em falar para Teófilo acerca deste assunto que era tão pregado, cultivado pelos judaizantes,
que era a guarda do sábado. A guarda do sábado, que era um princípio estabelecido por Deus para os judeus, de confiança em Deus, de dependência, de expressão de dependência de Deus na provisão de sua sustentação. Isso foi uma lição que Deus sempre quis passar para os judeus. Por isso que tinha na Arca da Aliança também uma porção do maná, que era para o povo de Israel nunca se esquecer da provisão de Deus. Lição que Jesus deixou bem clara para os discípulos no capítulo 6 de Mateus, de não andarem solícitos quanto comer, o vestir, o beber, o calçar. E é uma palavra que Jesus dá ali não só aos judeus, mas a todos que os escutavam. Inclusive, Jesus deixa bem claro que quem vive ansioso com essas coisas são aqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que são gentios, não é? São os gentios. Jesus diz: ser gentio é não ter a revelação divina, é ter ficado para trás, é não conhecer Deus, é não conhecer que Deus é aquele que supre a necessidade, é não conhecer que Deus cuida, é não conhecer Deus. Que quem conhece Deus sabe que Deus cuida, sabe que Deus supre, sabe que Deus livra, sabe que Deus protege, sabe que Deus restitui. Quem conhece Deus sabe que nada lhe faltará. E esta foi uma lição que o Senhor sempre quis deixar bem clara para os judeus. Por isso que houve o mandamento da guarda do sábado, como expressão de dependência de Deus. Não como meio salvífico, não como mérito para receber as dádivas, mas os filhos de Israel, depois que saíram do cativeiro babilônico, aprenderam a lição de não adorar outros deuses, mas enveredaram pelo caminho da heresia. Enveredaram pelo caminho das seitas. Seita é um conjunto de heresias. E heresia é todo ensinamento que contraria os princípios divinos. Heresia é todo o ensinamento que contraria a palavra de Deus. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos de Israel abrem mão, uma boa parte, abrem mão da idolatria e envereda pelos falsos ensinamentos. Ensinamentos, inclusive, torcido pelos fariseus. Ensinamento torcido, né, pelos escribas, que eram os dois grupos que mais polemizavam com Jesus acerca das doutrinas, dos ensinamentos, inclusive, de Jesus. Porque o ensinamento de Jesus era dando exatamente a real interpretação, o real sentido, o real significado, a verdadeira interpretação da lei. E aí isso contrariava, né, a perspectiva dos escribas, que eram copistas da lei, e dos
fariseus, que eram tidos como fiéis intérpretes, né? E havia sempre um choque, né? Porque Jesus vinha com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Jesus aproveita a oportunidade que eles estão, os escribas e fariseus, argumentando sobre o sábado, não é? Que não era só argumentação, era até uma acusação que faziam a Jesus de violar o sábado. Era uma acusação que faziam a Jesus de violar o sábado. A gente abordou isso quando falamos de Mateus capítulo 12. Louvado seja Deus. Que o sábado significa repouso ou cessação. O sábado, que também significa sétimo dia, ou sete, né? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia cessou de criar as coisas. Quando a gente lê em Gênesis que descansou, na verdade ali parou de criar. A interpretação ali certa, a tradução ali certa seria parou de criar. Porque a palavra descanso não cabe a Deus, porque Deus não se cansa. Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem se cansa sou eu, quem se cansa é você. É que nem a palavra arrependimento que você lê na Bíblia. Isso é um erro de tradução, de interpretação, né, dos que traduziram para o português a Bíblia. Porque um erro na colocação, né? De repente o trabalho de explicar, não, tal. Porque arrependimento fica para nós que pecamos, que erramos. Deus não erra, Deus não falha. Então Deus não se arrepende, né? Porque Deus não peca, Deus não erra, Deus não falha. É aí que nem a palavra descansar. Deus não se cansa. Louvado seja Deus. O sábado era o 7º dia da semana, como ainda é hoje. O domingo é o 1º dia, segunda é de segunda, terça, quarta, quinta é de quinta, sexta é de sexto, sábado é 7º, né? Que pela lei de Moisés era o dia de descanso do trabalho normal, para repouso pessoal, para adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor que, na verdade, não existe dia específico para se adorar a Deus na odiernidade da fé. Como o culto em Israel, que acontecia todo dia, o culto ali era regular, todo dia era dia de sacrifício, todo dia era dia de culto em Israel, na verdade. Mas o sábado era para o povo descansar mesmo, como eu estou dizendo, do trabalho braçal. E esse descansar era expressar dependência de Deus. E descansava-se do trabalho braçal, mas o culto que Israel prestava a Deus não cessava. A ordem do Senhor era de que o fogo não se apagasse sobre o altar, ou seja, não faltasse holocausto.
Louvado seja Deus. Essa foi uma palavra específica para o povo judeu, com relação ao trabalho braçal. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Com relação a também obrigatoriedade do cristão observar o domingo como dia de repouso pessoal e adoração ao Senhor, isso não deve ser encarado assim. Agora, o nosso sábado, por conta da cultura trabalhista e do calendário aí, que eu até fiquei de dar analisada sobre este assunto, não é? Porque, por exemplo, há uma normatização, há uma exigência da Igreja Católica que, contrariando o princípio judaico, Deus tem que ser adorado no domingo. Se isso passa a ser uma regulamentação religiosa, aí a gente deve, então, ter o cuidado. Ter o cuidado. Se tiver de guardar algum dia para se tornar fiel a uma fé, se tiver que guardar algum dia, a gente deverá guardar o sábado e não o domingo. Agora, como eu estou falando, culturalmente, o nosso sábado é um domingo, que é o primeiro dia da semana. Porque a gente normalmente começa a trabalhar na segunda-feira. Mas tem pessoas que trabalham um dia sim, outro não. Não é verdade? Tem pessoas que trabalham um dia e folga 3. Eu tenho um colega que ele trabalha um dia e folga 3. Que benção. Como outras pessoas que eu conheço, trabalham 6 por 12, 12 por 24 e 24 por 36. E aí, como é que fica a questão da guarda do sábado? Não existe. Não é? Então, essa coisa de guardar um dia específico foi uma ordenança cerimonial para os judeus. Elas não têm validação para os gentios. Não tem validação para os gentios. E para os judeus era salvo, como Jesus diz aqui, versículo de número 9, fazer o bem e salvar vidas, caso houvesse necessidade. Porque havia uma hipocrisia dos fariseus, como por exemplo, Jesus curou uma pessoa, aí vieram acusar Jesus de violar o sábado, e Jesus disse: se fosse um boi de vocês que caísse no buraco, vocês não iam salvar não? O boi de vocês não? Claro que iriam. Aí quando Jesus disse: por que então este filho de Israel não poderia ser salvo desta situação que Jesus inclusive o salva? Então o que havia era hipocrisia por parte deles. E o que Jesus criticava era essa hipocrisia. Não é? Mas é importante que nós consideremos exatamente o texto de Romanos 14, versículo 5, que diz que um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Com relação aos dias aqui, você observa a linguagem de Paulo. Era muito livre, né? de um radicalismo que obrigasse as pessoas
aguardar determinado dia para se adorar a Deus. A se adorar a Deus, o dever e a necessidade nossa é de adorá-lo todo dia. O salmista diz que uma coisa pedirei ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para habitar no seu santo templo, Alguma coisa assim ele diz, o salmista Davi, Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que era de estar na casa de Deus todos os dias de sua vida, para aprender do Senhor no seu templo e contemplar a sua formosura. Então o salmista Davi entendia que Deus deve ser adorado todos os dias. Todos os dias. E isso não é só um dever nosso, mas uma necessidade. Uma necessidade de nós. Como Jesus disse, orai sem cessar. Orai sem cessar. Como o salmista diz, meditar na palavra de noite. Dia e noite, ou seja, todo dia e toda noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Isso é uma necessidade nossa. Mas a outra observação que eu quero fazer com relação ao sábado é que a guarda do sábado não é uma exigência, como já dissemos. Não é uma exigência bíblica. Não é uma exigência universalmente divina. Foi algo específico para o povo judeu. Nós gentios, para nós gentios, há outros elementos de expressão de dependência de Deus, como a oração. Quando oramos, expressamos dependência de Deus. Por isso que é importante orar em tudo. Mesmo que tenhamos alguém que possa nos ajudar na área da finança, na área judicial, na área médica, na área policial, na área política, na área empresarial. Mesmo que tenhamos alguém que possa ajudar a gente em qualquer área, é importante orar a Deus. Porque se Deus não tomar a frente de fulano e Beltrano, que a gente conhece, que pode, fulano e Beltrano não fará nada. Fulano e Beltrano não conseguirá nada. Por isso que orar, e Jesus orava, irmão. Glória a Deus. Jesus passou a noite em oração a Deus, diz o versículo 12, Jesus. E nós, crentes, o que menos fazemos ultimamente é orar. Não oramos na igreja, não oramos em casa. Não podemos viver sem orar, irmãos. Inclusive, a celebração que eu fiz no domingo próximo, que passou, e tenho feito regularmente onde congrego, inclusive todos os cultos, das 19 às 19h30, nós temos oração, 30 minutos de oração, que é pouco. Mas a maioria dos crentes não querem saber de orar, o que não deveria faltar a nós. Não deveria faltar a nós. Porque Jesus, que é o nosso maior exemplo em tudo, versículo 12, Lucas 6 e verso 12. Subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. A gente não quer passar meia hora, a gente não quer passar 10 minutos de joelho orando. Misericórdia. E orar é expressar dependência de Deus. É uma das maneiras que o Senhor instituiu nessa modernidade da fé, nessa hedionidade da fé,
que expressa dependência a Deus, ou dependência de Deus, a oração. Assim era o sábado para os judeus. E outra coisa que eu quero pontuar para terminarmos esta primeira etapa de Lucas 6 é que, do mesmo jeito que não há uma obrigatoriedade da guarda de determinado dia, muito menos a guarda de qualquer dia, ela é salvífica. Agora, eu quero chamar essa atenção. Se qualquer líder religioso quiser bater o martelo e dizer, não, o dia de adorar a Deus é esse, e se não for sábado, a gente não deve aceitá-lo. Porque se a gente tiver de guardar algum dia, esse dia deve ser o sábado. Amém? Porque a fé cristã tem que estar abalizada nos princípios que Deus determinou para o povo de Israel. Se a gente tiver que seguir alguma regulação, a nossa regulação deve ser a Bíblia. Amém, amados? É bom deixar isso aqui bem claro, viu, povo de Deus? É bom deixar isso aqui bem claro. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.